Doutor, eu queria entender um pouco a sua jornada, né? O nosso programa não é um programa de perfil, mas entender um pouco a sua jornada dessa comunhão que a senhora faz, né? E esse testemunho permanente que a senhora faz entre a vivência como uma pediatra, né? Com pediatra de mão na massa mesmo, e as experiências e a vivência e o conhecimento da palavra de Deus e o testemunho espiritual. Como é que a senhora foi fazendo essa conciliação no seu cotidiano e como é que decidiu trazer isso a testemunho público através dos canais em que a senhora publica essas suas palavras? Kleber, isso tudo aconteceu não de uma forma intencional, mas a gente se faz no cotidiano, né? A gente reflete aquilo que crê no dia a dia mesmo, né? Eu saí de casa muito cedo, né? Eu saí de casa para estudar com 18 anos de idade, eu vim morar do interior aqui na capital, né? Eu sou da cidade de Oliveira, Minas Gerais. E tudo na criança, eu falo que a gente começa, a infância, né? Eu fui criada dentro de uma família católica, eu fui criada por uma Nossa Senhora, o mês de maio inteiro, né? E eu vim para Belo Horizonte, a gente não separa, né? Você é uma parte da religião, uma parte da sua vida, né? Entrei na medicina e a faculdade em si, ela sempre é um caminho para poder tirar a sua fé, né? Os professores, inclusive, brincavam comigo que eles queriam marcar 20 anos depois do encontro, que eles teriam certeza que eu não acreditaria mais em Deus. Eu gostaria de revê-los para poder falar que eu fiquei bem pior do que eu era, né? Porque era o jornalismo, a senhora não faz ideia como isso acontece. Alguns estranham também, né? Porque eu sou católico e falo sobre isso, inclusive nos meus espaços. E por que não, né? Esse sou eu, né? Senão não seria eu, não seríamos nós, né? A gente era o cotidiano, né? Não tem jeito. Eu não tenho Deus na igreja e a minha vida separada. Não tem jeito, né? E aí eu já sabia que eu ia ser pediatra, né? Assim, eu fiz medicina porque eu não tinha outro caminho para ser pediatra. E dentro da pediatria, a gente sabe que a ciência, ela não precisa da fé, porque ela tem o caminho dela. E a fé não precisa da ciência, porque ela tem o caminho dela. Quem precisa dessa que eu chamo de duas asas é o nosso, o ser humano. Porque tem momento, Kleber, que a ciência, ela encerra, mas ela não tem a última palavra, porque existe uma coisa muito maior que ela, que chama-se vida. Né? Então, graças a Deus, graças a Ele mesmo, né? Então, tem momentos que aconteciam coisas que a gente não explicava, né? E isso a gente tem muita tranquilidade em caminhar com isso, né? A ciência, a gente tem que ser muito claro, muito transparente e mostrar o que a ciência tem e fazer o melhor que uma criança recebe quando te encontra, né? A gente tem essa obrigação profissional de ser o melhor e mais transparente com a família que for possível. Mas tem coisas que iam além. Lidar primeiro com a morte das crianças foi uma coisa muito difícil para mim, muito difícil. E um assunto que ninguém tramitava, ninguém conversava com a gente, eu era residente, né? Ninguém discutia com a gente, né? E eu comecei a fazer um processo pessoal mesmo, de entender, e quando eu fui meditando muito, e rezando muito, e conversando muito com Deus, para poder entender esse processo, né, da morte na criança, na dor, viver a dor e o sofrimento, que é o que eu faço o dia inteiro. Então, gente, ou eu vivo a minha fé na inteireza dela, não tem jeito de pular umas partes da Bíblia, né? E o que Jesus disse sobre a morte? Ele falou, todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. E quando ele disse, vai e batiza todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aquelas crianças que eu sabia que não ia ter oportunidade mais de chegar a lugar nenhum, eu batizava todos, e batizo todos, né? Para não morrer nenhum pagão.